Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tal Santos, é um prazer imenso recebê-los aqui. Hoje a gente vai fazer uma reação de um vídeo especificamente, trazer um pouco do meu universo, do que é o Tauan, para vocês conhecerem, que eu gosto muito de motos. Então eu estou vendo aqui um vídeo especificamente, mas ainda vai estar atrelado ao vídeo em si. No caso, é um vídeo sobre um rapaz que está falando sobre a conquista e tudo mais, mas tem um ponto específico que eu queria falar com vocês, que eu acho que pode ser um conteúdo enriquecedor de alguma forma. O canal é do Chico Sepúlveda, então quem não conhece, tal, ele é um analista de motos, gosto muito dele, eu ouço muito dos vídeos dele. Ele vai ali reagindo, ele vai respondendo, ele responde as pessoas conforme vão mandando, interagindo ali com ele, tá? Então vamos começar, deixa eu colocar aqui, vou ficar, não sei como o Vini tá fazendo a reação, não sei se eu vou ficar no lado, menor, enfim, um vídeo um pouco mais longo, vamos ver aqui. Lembrando, eu sempre vejo o vídeo 2.0, vou botar 1.5 para vocês poderem ver o conteúdo em si. E também vale salientar uma coisa importante, para vocês se inscreverem, curtir. Eu sei que é importante, você que chegou agora, a gente já tem aí uma biblioteca boa de conteúdo, você pode estar olhando posteriormente. Espero que você goste e fique, tá certo? Vamos lá. Fala, tio Chico, é o Wesley, aqui de Nova Alvorada do Sul, Mato Grosso do Sul, tudo bom? Oi, Wesley. Eu não cheguei a ver se o senhor ouviu o meu último áudio, mas provavelmente já deve ter sido apagado. Eu tava trampando como entregador, né? Já tinha contado uma vez aqui pro senhor que eu comprei uma 160. Tava trabalhando durante o dia, fazendo entrega à noite e adiantando umas parcelas. E aconteceu que um rapaz, ele tava com uma Kawasaki de um advogado aqui da minha cidade. O advogado, ele comprou essa moto pra esposa dele, só que era moto de carretinha, sabe? Ele só ia pro rolê, levava a moto na carretinha e ela andava muito pouco com a moto. E aí ele pegou a moto, achou que ia vender, não vendeu, fez uma proposta pra mim. Ele pegou a minha moto, a 160, e mais R$6.500. A 160, no caso, eu passei por 12 mil, né? Só que a 160 ainda tava financiada, tá financiada. E eu tô continuando pagando ela, peguei a Ninja e transferi já pra mim. Só que tive que trocar os pneus dela, porque era... Para quem não sabe, 160 são modelos de entradas mais baratas de moto, né? Que é pela cilindrada da moto e tudo mais. E aí são os modelos normalmente mais baratos em questão. Então ele tinha um modelo ali um pouco mais barato e agora ele tá fazendo uma troca. Deixa eu ver pro próximo aqui. Então vamos continuar. Pneu original ainda, né? Peraí, que eu quero entender esse cambalacho. 160, no caso, eu passei por 12 mil, né? Só que Tá. a 160 ainda tava financiada, tá financiada. E eu tô continuando pagando ela, peguei a Ninja e transferi já pra mim. Só que tive que trocar os pneus dela, porque era pneu original ainda, né? Então tava todo ressecado, é uma Ninja 300 2018. Ninja 300 2018. Só que ela tá, assim, eu vou ter que fazer uma revisão agora nela, uma revisão geral, porque a moto ficou muito tempo parada. Ela tá com 3.700 km rodado. Moto 2018-18, foi a edição Winter Edition, a edição preta que saiu, né? A última. E eu tô continuando pagando a 160 ainda. Não vou quitar porque não consigo, né? Mas eu tô pagando 2 parcelas por mês. A parcela do mês é adiantada, porque eu tive uma promoção no meu serviço também. E aí fiz esse negócio. Um negócio de louco, né, tio Chico? Mas fala pra mim. Eu acho que eu não saí perdendo tanto, porque eu queria ter uma moto dessa, uma Kawasaki, né? Sempre foi minha vontade. E aí consegui realizar. A Ninja eu já transferi pro meu nome, fiz um contrato de compra e venda com o rapaz, né? Que ele não vai vender essa moto até eu quitar ela, que é a 160 no caso. E ela saiu pra mim por R$18.500. Só que como eu já gastei com pneu, fiz a troca de óleo, né? Usei Motul, Motul 5100 e fiz troca de filtro e agora eu vou fazer uma revisão geral. Coisa de doido mesmo, né, tio Chico? Porque eu acho que o rapaz de confiar em mim, né? Pra continuar pagando e aceitar essa condição. Mas eu acho que ele fez isso porque ele viu que não ia vender essa moto. É uma moto muito difícil. Kawasaki é difícil de mercado, né, cara? Ainda mais nas baixas cilindradas. Mas é isso aí, tio Chico. Era só pra compartilhar mesmo. Até mais. Falou, galera. Valeu, Wesley. Então, amiguinhos, esse é um exemplo de como não fazer um negócio. Aqui o Chico vai fazer o comentário dele, mas antes de rodar o comentário dele, eu quero fazer o meu especificamente. Até o vídeo em si, o tio Chico ele bota ali a vida é curta, realize seus sonhos, claro, ele tá fazendo ali um tom mais, acredito que um tom mais jocoso, irônico, sobre essa situação. Você pode perceber um simples fato, o cara já tinha uma moto, a moto estava financiada, na cabeça dele, ele tinha uma grande oportunidade de comprar uma Ninja na mão de um outro rapaz e ter 2 parcelamentos nesse sentido. Cara, isso é uma burrice tão grande, financeiramente falando, que eu acho que Deus está do lado dele, não é possível, porque ele falou que foi promovido, está pagando 2 parcelas, fez a troca e pegou algo mais caro e está pagando. Porque eu digo que Deus está do lado dele pelo simples fato de que quando você já tem um produto que é financiado, que já é uma coisa que vocês têm que considerar sempre,
E aí vem minha primeira grande dica aqui. A ideia de fazer vídeo de reações é passar algumas dicas, passar algumas informações. Sempre considere alguns fatores. Primeiro, o CTE, o custo total efetivo, né, que você vai ter ali para estar fazendo todo esse financiamento, quanto é que vai ficar de juros para você pagar a parcela, o montante que você vai pagar, o principal, e os juros que em valores absolutos que você vai pagar posteriormente. Então, são variáveis que você precisa observar. Sempre que você financiar, sempre, olhe as 4. E sempre tente negociar uma dessas 4. Se possível, as 4. Então, sempre procure reduzir a parcela, sempre reduzir os juros, a taxa de juros, o montante que você vai pagar e também o valor de juros que você vai pagar. O valor de juros é uma variável que você pode mexer pós-financiamento, que é o que ele fez, que ele está pagando 2 parcelas, a primeira e a última. Porque normalmente algumas financiadoras, alguns bancos permitem você pagar com ágio a outra parcela que eles descontam ou 90% dos juros que cairia ali, 10 ou 100%. 90%, 100%. Normalmente quando você paga a última é mais vantagem. Nesse caso, você está no financiamento e trocar um financiamento para realizar um sonho, como ele falou, ele teve que pegar, ele saiu de uma moto que ele já estava, acredito que zero, né? Para uma moto semi-nova, ainda trocou pneu, investiu, porque na cabeça dele é um sonho, ele precisava ter uma moto carenada. Em vez de ele fazer uma coisa que eu gosto de dizer muito para os meus amigos, que é o efeito escadinha, vocês podem conhecer por outro nome, mas eu gosto de chamar de teoria da escadinha, que é você começar por baixo. Vou pegar um exemplo de celular, você começa ali com um Moto G, só bem simples, depois evolui para uma linha intermediária, que pode ser, sei lá, acho que o Moto Z, não entendo muito de celular não, mas eu estou chutando aqui. Péssimo exemplo de celular, mas vamos pegar um exemplo mais simples, vamos pegar um exemplo de carro. Então você começa aqui, começa andando a pé você compra uma bike, a bike você evolui para um Corsa semi-novo, um Corsa você vai para um Palio novo, de um Palio novo você vai para um HB20 você já vai para um Corolla você vai para um Compass, do Compass você vai para outros carros que você queira do seu sonho. Porque esse efeito escadinha é muito importante e ele vai te manter saudável. Veja, carro é um passivo, claro, óbvio, moto também é um passivo. E quando você começa devagar e começa com um passivo que não vai te sufocar ao ponto de você não construir seu patrimônio, isso é muito positivo. Por quê? A forma que você vai construindo seu patrimônio, da forma que você vai evoluindo, esse passivo que está aqui, ele já te alavancou um pouquinho. Você pode fazer a troca, vender ele, pegar o valor dele, juntar com o valor novo que você tem e evoluindo para o bem até que você chegue. No momento que você pula de um Corsa para um Corolla, aí é o momento que você se quebra. É o momento onde muitas pessoas se emocionam e acabam quebrando. Por quê? Ele aguentava manter ali o Corsa, aguentava a parcela do Corsa, aguentava o financiamento do Corsa, mas você resolveu dar de entrada e achou que porque a parcela cabe no bolso, odeio essa expressão. Ah, mas a parcela cabe no bolso. Cara, não foque só nessa variável. Lembra que eu te falei que tem 4 variáveis? Nunca foque nessa variável. Foque em todas, no conjunto. Uma, nunca. Todas. Então, a parcelinha cabe no bolso. Eu nunca gostei disso, mas, enfim. Ele quebra porque o que acontece? Na lógica dele, a parcela cabe no meu bolso. É porque faz não sei o quê. Ele tenta emular ali diversas justificativas para poder fazer a compra. E aí, nesse momento que ele se ferra, tá? Invariavelmente ele vai se quebrar nesse ponto porque os juros é muito alto, os juros vai ter correção, o montante que ele vai pagar vai ser um financiamento por muito tempo, então eles não teve um planejamento financeiro, não teve uma programação, não teve nada nesse ponto. Eu até deixaria o tio Chico fazer um comentário, eu vou até deixar um pouquinho, eu vou só botar em 2.0 agora para a gente ir nos pontos importantes. Entendeu? Obrigado, Wesley, por compartilhar essa informação. Mas você que está assistindo já sabe, não faça isso que o Wesley fez. Não seja louco. O próprio Wesley falou que o cara deve ser um louco. E o seguinte, gente, você vê como é o ímpeto de warp zone, né? De você queimar etapas, saltar etapas. O caboclo tá pagando 2 prestações, né? Tá pagando a moto. Como ele falou aí, né? Tá pagando ainda a 160. Tá preso a uma parcela, sendo que ele conquistou o sonho.
E as pessoas que acham, como o Wesley, que sonhos eles precisam ser alcançados porque a vida é curta, é porque tem um senso de vida muito merda. Eu não estou dizendo que o Wesley tem uma vida de merda, mas eu estou dizendo quem fala isso. O Wesley não falou isso, tá? Deixando bem claro, o Wesley não falou isso. Eu não estou falando do Wesley. Eu estou falando do que eu vou ler aqui. Quando eu fizer o corte disso aqui, vai ter um monte de estúpido dizendo assim: isso aí, realizou seu sonho, a vida é curta, realize seus sonhos. Quando eu vejo isso, eu sei o seguinte: quem usa esse argumento, a vida é curta, realize seus sonhos porque a vida é curta, é porque essa pessoa que fala isso, ela tem uma percepção de vida uma merda, que a vida dele é uma merda. Porque eu penso o seguinte: a vida, ela é ótima. E ela deve ser aproveitada da melhor forma possível, da forma mais responsável possível, pra você alcançar coisas. Você não precisa chutar o pau da barraca e realizar logo porque a vida é curta. Quem tem essa percepção de vida curta é que a vida é muito ruim. A vida é muito merda. Então eu tento realizar os meus objetivos da forma mais possível pra não ter um problema depois, que é uma dívida, é um nome negativado, ou uma dívida como ele contraiu, ele realizou um sonho, mas tem uma dívida contraída, e um doido que fez uma compra num documento que se ele um dia, o próprio Wesley, deixar de pagar, e essa moto for arrestada, quem se ferra é outra lá. E aí, como é que ele vai? Ele vai fazer o quê? O cara que fez lá um documento, eu aceito, mas e se o Wesley deixar de pagar a moto? O cara que tem lá a moto, o que acontece? O outro que tá usando a moto faz o quê? Ele vai dizer, pô, bicho, aí acabou tal, e aí como é que fica? Acabou o dinheiro, não deu pra pagar, agora a moto tá em busca de apreensão. Ó, tá lascado. Amiguinhos, não façam isso, tá? Se vocês compraram uma moto que tá ainda financiada ou tá no consórcio, a pessoa tem que quitar a moto, só compre a moto quitada. Porque se a outra pessoa lá deixar de pagar e a moto entrar em busca de apreensão, você perde o bem, você perde o patrimônio, não tem chororô, tá? Ah, mas eu tenho um documento de papel, o banco não quer saber. A relação é sua com quem ele vendeu. Uma coisa que o tio Chico fala é: não compre moto financiada. Concordo 100%. Evite comprar moto financiada, em consórcio, só se a pessoa transferir para o seu nome esse financiamento, ou a pessoa quitar, tá? Então, desses dois cenários. Se a pessoa falar assim, não, faz um contrato de compra e venda, deixa aqui no meu nome, não faça isso, tá? Não faça isso até porque você não confia na pessoa. Ah, mas é um vizinho. Não. É a mesma lógica de você emprestar um cartão de crédito para um amigo, um parente, no final ele faz uma compra grande, depois ele some. Como eu tava falando, eu vou ter que gravar pelo PC. A câmera aqui do armazenamento cheio no celular. Eu normalmente gravo pelo celular. Fiz até umas baterias de vídeos hoje. Então, é isso que eu tava falando com vocês. É a mesma lógica de você emprestar o cartão de crédito para um parente, um amigo ou coisas do gênero. Não faça isso. Você não confia, você não sabe quem é a pessoa. Não confie na pessoa. Você não conhece a pessoa. Ah, mas um parente, um amigo. Mesmo assim, evite. Porque você fica presa à boa vontade da pessoa pagar. Posso ser que tenha gente que comente aqui, eu fiz isso, deu certo. Você é uma exceção. A regra mostra que sempre pode dar algum problema posteriormente. Então vamos concluir aqui o vídeo do tio Chico. A moto é do banco, não é sua. Então a moto será arrestada. O banco vai pegar a moto dele. Então muito cuidado com essas operações, tá? O cara que fez esse negócio com o Wesley é um doido. Tá na mão do Wesley. No dia que o Wesley deve ser uma pessoa correta. Mas e se o Wesley der um revés na vida do Wesley e o Wesley não pagar mais a moto, o que acontece? Sim, ele podia transferir o financiamento. Então ideal. Pra quem quer fazer esse tipo de operação, transfere o financiamento. Ah, mas a moto tá no consórcio. Aí danou-se, porque o consórcio não se transfere. Consórcio se quita o consórcio quando a moto já tá contemplada. Consórcio só se é quitado quando a moto tá contemplada. Se não tá contemplada, não se quita nada, tá? E é isso. Então o financiamento dá pra transferir. Dá pra fazer a transferência do financiamento, sim. Então, e você vê como o Wesley, ele foi completamente sem noção. Wesley, você deveria ter quitado a moto, cara. Quita a moto, se livra de dívida, cara. Mas você já quis queimar a etapa pra pegar a ninja. Quando a ninja der o primeiro pau e você tem que coçar o bolso, você vai botar a mão no céu e você vai pedir ajuda. Você tá lascado, viu, Wesley? Quando chegar a primeira conta dessa ninja aí, tá? Você foi por pura emoção, cara. E como tá dizendo aí o Shadow, né? E você foi muito emocionado, tá, Wesley? Eu espero que você consiga aí arcar com suas dívidas, honrar com suas dívidas, tá? Mas eu não recomendo ninguém fazer isso que ele fez. Pronto, chegamos ao final do vídeo, né? E aí, uma coisa que ele fala, né? Compra por emoção. É simples, não tem muito o que comentar. Não faça compra por emoção, nunca. Eu sou até chato na minha vida pessoal, que até as compras pequenas, de menores valores, até R$50, eu sempre pondero, sempre pesquiso, tento ver se eu consigo um valor menor, vejo se realmente eu preciso daquele produto, daquele item, e vejo e efetivo a compra. Se não, posso postergar, se der para postergar e tudo mais. Então evite comprar por emoção, tá? Ah, mas eu não consigo, eu sou uma pessoa emocionada e eu preciso quebrar meu cartão de crédito. Então, deixa eu te dizer, você não é um adulto funcional, você tem alguns problemas que precisa ser tratado e se você não consegue controlar impulsos, você precisa realmente ver aí uma questão muito mais profunda, né? Então, é importante você controlar esses impulsos. Sonhos tem que ser realizado, mas tem que ser realizado de forma calculada, meticulosa, com paciência, com calma. Chegamos a mais um final de vídeo. Eu peço que você curta, compartilhe, comente, se inscrevam. Isso é muito importante. Estamos aí com foco. Temos vídeos nessas datas aqui que o Vini vai colocar. E se você quer uma consulta gratuita comigo, 30 minutinhos para a gente conversar e eu entender um pouquinho, fazer um planejamento financeiro para você, quitar as dívidas, sair, etc. Por aí vai.
é só me chamar no WhatsApp, o Vini vai deixar meu número aí, ou se você quer começar a investir, a mesmíssima coisa. Então, até o próximo vídeo e valeu, falou!